Então, seguinte, para a gente começar aí o treinamento, eu acho que é importante a gente comentar algumas coisas aí, né? Igual eu comentei para vocês. Essa parte de treinamento para maratona e etc. é alguma coisa que a gente tem de fazer ela mais direcionada. Por isso que eu comentei só com os times de vocês dois aí. Tá faltando a Natália e tá faltando o Alexandre, que deve entrar depois, mas qualquer coisa eles acompanham pela gravação aí também. E assim, trabalhar com maratona de programação envolve, primeiro, a gente tem de melhorar, igual eu comentei com vocês, a velocidade de resolução de problemas. E segundo, depois a gente tem de adicionar no repertório de vocês a capacidade de resolver problemas com maior complexidade. Então, a gente vai ter que trabalhar aí, entre aspas, com esses dois steps, vamos dizer assim, para a gente focar em conseguir melhorar os resultados de vocês aí para as próximas competições. Uma coisa que eu acho importante aqui de destacar para vocês podem observar aqui que esse aqui é o resultado da maratona que vocês tiveram lá no sábado. E por que eu acho que eu estou batendo na tecla aí de melhorar principalmente a velocidade é tão importante? Porque, primeiro, se vocês observarem aqui, esses competidores aqui, eles resolveram a primeira solução com pouquíssimo tempo. Então, não teve gente no Brasil inteiro que resolveu em média com 2, 5 minutos. Então, a primeira habilidade que todo mundo que está competindo, todos os times que estão competindo na maratona tem de conseguir, é de justamente conseguir identificar qual que é o problema mais fácil e, a partir disso, resolver ele de forma muito rápida. Então, o primeiro ponto que eu acho que vocês precisam focar é justamente nessa parte. Aqui na hora que vocês recebem a folha de informações, essa folha de informações aqui ela já dá uma informação valiosa para a gente. Cadê? Não é essa aqui que eu quero, não. É essa aqui, ó, Information Sheet, que é essa daqui. Por essa folha de informações aqui, a primeira coisa que vocês têm de fazer quando vocês estiverem trabalhando na maratona é justamente olhar quais são esses problemas que têm o tempo de resolução menor do que 0.1, igual a 0.1 segundo aqui no C++ e no Python. Porque essa aqui é a indicação que o problema ele vai ser resolvido de forma bastante rápida, que ele é bastante otimizado de se resolver. Se vocês observarem aqui, quais são que eram os dois problemas mais fáceis aqui dessa prova? O problema A e o problema E. Observa, tanto o problema A quanto o problema E, eles têm tempo de execução baixíssimo em C++, e além de tudo, eles ainda têm tempo de execução baixíssimo também numa linguagem que é extremamente lenta, que é o Java. Então aqui, na hora que vocês pegarem a prova, a primeira coisa que vocês têm de observar é isso daqui, ó. Esses problemas que têm os menores tempos de execução são muito provavelmente os problemas que vocês vão atacar. Então, nesse caso aqui, para essa prova, o que seriam os primeiros problemas a serem lidos? Seria o problema A, problema E, problema J e problema K. Seriam os 4 primeiros problemas a serem lidos aqui na hora que vocês estiverem fazendo a prova. Depois que você pegou e identificou essa parte aqui que começa o ponto que vocês precisam ter a capacidade para resolver os problemas de forma rápida. Então, o que acontece? Não adianta eu pegar para vocês e vir aqui e passar uma diversidade de problemas e pedir para vocês solucionarem. A gente precisa de seguir um método, que foi o que eu fiz quando eu participei de maratonas e que me fez ser capaz de ir para as finais. E esse método é baseado em uma planilha que a gente vai acompanhando. Então, o que eu preciso que vocês façam aí a partir de agora? Toda vez que vocês vão pegar aqui, lembra que eu compartilhei esse drive lá com vocês, tem esses 3 livros, e além disso ele tem essa planilha. Dentro dessa planilha, agora, a partir de hoje, vocês vão começar a documentar todos os códigos que vocês estiverem resolvendo. Vocês vão coletar aqui, ó, primeiro, a URL do problema que você está resolvendo, a data e hora de início da leitura do problema, ou seja, eu comecei agora, 19h40, vou começar a ler o problema. Entendi o problema depois de ler ele, sim ou não. Fazer um resumo do problema no máximo 100 palavras. Depois colocar qual foi a hora que eu comecei a codificar, ou seja, li o problema, entendi, fiz o resumo. Que hora que eu comecei a codificar? Que hora que ele foi aprovado? E a solução no GitHub. E tem mais uma coisa aqui. Deixa eu colocar aqui. Tentativas. Quantidade de tentativas. Por quê? Porque é isso aqui que vai determinar principalmente para aqueles primeiros problemas, para aqueles problemas mais fáceis, qual que vai ser a capacidade de vocês de resolver eles rapidamente.
Então, daquela prova ali que vocês resolveram, teria aí, entre aspas, o problema A e o problema E são problemas extremamente simples. O problema A envolvia uma operação matemática. Não tinha condicional, não tinha nada. O problema é, ele fazia uma leitura de uma matriz, mas você não precisava de trabalhar na matriz, se vocês lembrarem lá, vocês precisavam trabalhar só com as extremidades. O problema F, aí já trabalhava com Fibonacci, o problema E, ele já trabalhava com manipulação de bits. Mas mesmo assim, tanto o problema A quanto o problema E são problemas que precisam ser resolvidos aqui rapidamente. Eu diria que aqui o tempo que seria legal mesmo, igual o pessoal aqui que eles resolveram aqui em 38 minutos, ou seja, com 38 minutos de prova, eles já tinham basicamente, na verdade, com 38 minutos de prova, eles já tinham resolvido todos os problemas que eles resolveram lá durante a prova inteira, do time do Code Boys. Então, para vocês verem, com 38 minutos de prova, eles já tinham resolvido 4 balões, que eram relativamente fáceis. E é aqui que a gente precisa chegar se a gente quiser atingir. Porque não adianta vocês aprenderem uma nova técnica, não adianta vocês aprenderem uma nova solução de problema, se vocês vão pegar e vão estudar esse novo problema, vão começar a atuar nesse novo problema a partir dos 258 minutos. Se você vai começar igual vocês pegaram aí do launch, vai atuar nesse problema a partir dos 285 minutos de prova. Então, o ponto é, a gente precisa de reduzir o primeiro passo, reduzir o tempo que vocês estão levando para poder resolver os problemas mais fáceis. E aí, depois que esses problemas eles estiverem sendo resolvidos de forma mais rápida, aí sim a gente pode começar a avançar para outros casos de problemas de teste. Por isso que eu pensei em focar justamente esse ano, a gente tentar maximizar essa capacidade de detecção de problemas, identificação deles rápidas, e aí depois, no ano que vem, a gente focar em técnicas para poder melhorar isso. Coisas que são importantes de se fazer. Na hora que vocês estão competindo lá, alguns pontos que vocês precisam identificar. Primeiro, do time, quem que é a pessoa que digita mais rápido? Sempre vai ter uma pessoa que vai ter uma velocidade maior para digitar. Quem que é a pessoa que lê o problema mais rápido? E essa pessoa que lê o problema mais rápido nem sempre vai ser a mesma que vai digitar o problema mais rápido. Mas, se ela tiver essa capacidade aqui de fazer um resumo do que é o problema para outra pessoa, ela vai conseguir fazer a digitação, vai conseguir transmitir a ideia daquele problema para outra pessoa, para ela digitar rápido. E, além de tudo, na hora que vocês vão enviar a solução, o ideal é que antes de você enviar, você explique o problema e a solução para a pessoa para uma outra pessoa do seu time. Então, essa ideia aqui de vocês conseguirem explicar o problema de maneira rápida, eu acho que também é extremamente válida. Então, agora, o objetivo de vocês fazerem isso daqui é justamente para vocês terem esse tipo de aprendizado. Entender um problema, ler esse problema, conseguir identificar ele, qual que é o contexto dele e codificar ele rápido. Sugestão que eu dou para vocês, principalmente, começar a pensar em linguagem de programação para esses problemas, pensar em Python. Eu acho que faz mais sentido quando você pega uma solução para um problema em Python do que uma solução em linguagem C, principalmente para os primeiros problemas. Só vocês verem aqui, ó, bcrowd 1001, que é aquele lá. Se você pesquisar aquele bcrowd 1001, que é aquele mais simples em Python, vocês vão ver que a solução de Python vai ter aqui 5 linhas, 4 linhas, 3 linhas. Então, é uma solução que você consegue digitar ela lá na hora que você está programando muito mais rápido do que a outra, do que linguagem C e linguagem C++. Então, a minha sugestão é justamente para vocês começarem a pensar para esses problemas mais simples, para esses problemas mais fáceis, pensar no Python. Se a gente for pensar aqui ó, naquele problema lá, naquele primeiro problema lá da maratona, aqui, cadê? Deixa eu pegar a prova. Então, ele vem aqui, ele precisa de ter 2 entradas e tem uma saída, e tem uma operação matemática. Então, se você for fazer um programa em C para esse daqui, você tem de vir aqui, no mínimo, stdio, int main, return 0. Aí você declara 2 números aqui, A, B, e faz a leitura desses 2 números. Aí você faz a operação matemática aqui, se eu não me engano, era alguma coisa, você tinha o tempo total, que era o B, menos A menos 1, isso tudo aqui, dividido pelo
Peraí, deixa eu só lembrar aqui. Esse aqui é o número de diretores. O N é o número de diretores, que é o A. Seria basicamente isso daqui. Aí você vem e faz o printf daquele valor, que é o M, que é o número de diretores. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido, se eu não me engano. Que você pega 120 menos 6, vai dar 114 dividido por 7. 114 dividido por 7, o inteiro, dividido por 7, seria 16,28, que é o resultado lá, se eu não me engano, 16. Então, observa a quantidade de linhas de código que eu tive que digitar. Agora eu vou fazer em A, em Python. Eu venho aqui e declaro aqui o M, é igual à mesma forma. As matemáticas aqui não vai mudar muita coisa. Pronto. Então, observa. Em Python você não precisou de fazer um scanf verboso. Esse scanf verboso tem vantagens, obviamente, em alguns problemas ele vai ter. Mas em Python você não precisa de colocar ponto e vírgula, em Python você não precisa fazer declaração de variáveis, em Python você não precisa de circundar a biblioteca inicial. Então, é muito mais rápido aqui, se vocês pensarem, para fazer a programação em linguagem Python. Então, a minha sugestão, primeiro, especializar, igual eu comentei, em identificação de problemas. Iniciar na linguagem Python, tentar resolver esses problemas mais simples utilizando o Python. Então, assim, esse é um overview geral. Se a gente for pegar aqui, eu gosto muito desse livro aqui, que eu compartilhei lá com vocês. Ele tem muitas informações, eu usei, na minha época era a versão 2 dele. Eu tinha essa versão 2 impressa. Eu já conversei com a Cintia, ela falou que depois ela consegue imprimir para a gente lá no PET, algumas versões desse livro aqui. Então, eu usei ele na época que eu competia. Esse livro aqui, ele tem todas as bases aqui para vocês começarem. Então, aqui ele vai dar uma introdução geral aqui para vocês de alguns pontos. Então, ela começa aqui, primeira coisa, dicas para ser competitivo. Acho que esse é o primeiro ponto. Digitar rápido. Então, essa seria a primeira dica, igual eu comentei. Sempre vai ter na equipe de vocês uma pessoa que digita mais rápido. Essa pessoa é a pessoa que tem de começar dentro do computador lá na hora que a sua prova inicia, com o objetivo de vocês conseguirem resolver o primeiro problema com no máximo 5 a 10 minutos. A ideia é que vocês tenham esse primeiro problema resolvido com no máximo 5 a 10 minutos. E aí depois que esse primeiro problema está resolvido, qual que é a ideia? Tem duas pessoas, igual eu comentei, tem uma pessoa que estava lendo os problemas, a pessoa que está digitando, elas estão discutindo a solução do primeiro problema. A terceira pessoa que sobrou, a ideia é que ela fique justamente procurando qual que é o próximo problema mais fácil. E na hora que ela encontrar, ela vai ou mudar para o computador ou começar a conversar com a pessoa que digita mais rápido para explicar o segundo problema mais fácil. É assim que vocês conseguem resultados desse sentido. É assim que vocês vão conseguir aqui atingir, igual a gente está pegando aqui na principal, atingir 3 problemas com 7 minutos. Olha aqui. Isso aqui são 3 problemas da UFMG, resolveu os 3 problemas em 7 minutos de prova. Por quê? Porque uma pessoa estava fazendo um código, a outra já estava olhando as próximas soluções. Esses problemas iniciais, eles precisam ser resolvidos de maneira objetiva e de maneira rápida. Depois, outros pontos aqui que são dicas que eu acho que são interessantes aqui. Ele tem até um código aqui que eles pedem para vocês treinarem, depois vocês podem ir treinando e digitando aqui. A segunda parte, identificar os tipos de problemas. É justamente isso daqui que eu estou pedindo para vocês. Resumo do problema. Você precisa conseguir identificar o que aquele problema está pedindo de maneira rápida. Então, você precisa pegar e ler o problema e conseguir entender ele e conseguir explicar ele de maneira simples. Igual, por exemplo, eu vou ler esse problema aqui do atenção à reunião. Qual que é o objetivo? Eu pego o tempo total da reunião, subtraio 1 minuto para cada um dos diretores, 1 minuto de fala entre cada um dos diretores, e divido o restante para eu poder achar quanto que cada diretor vai ter de fala, arredondando para baixo. Isso é uma descrição rápida e sucinta desse problema. Da mesma forma, eu vou pegar lá esse último aqui, do lexicograficamente máximo. Qual que é a descrição rápida e sucinta dele? Vou contar o número de bits em cada uma das posições desses números aqui e vou transformar isso no lexicograficamente máximo, ou seja, vou empurrar o máximo de uns para a esquerda nos primeiros valores até que eu consiga ter os números maiores possíveis.
Então, eu sei que é manipulação de bits, eu sei o que é o problema resolvendo de forma rápida. É isso que vocês precisam identificar. Da mesma forma, naquele outro lá, eu vou pegar um outro problema aqui, vou pegar esse aqui, do estouro de joias. Identificar os problemas os 4 valores da extremidade e encontrar qual que é o menor deles. A partir da posição do menor deles, determinar quantas vezes eu preciso girar o meu estojo. Então, dessa forma que vocês precisam fazer. Identificar quais são os problemas rápidos, quais que são os problemas rápidos, e depois que fez essa identificação, conseguir fazer essa construção do problema de forma rápida. Então, observa aqui, ó, início da codificação, aprovação, entre o início da codificação e a aprovação, vocês vão ter um tempo, que depois dá para a gente calcular e fazer essa média, e a quantidade de tentativas. Com isso aqui, vocês iriam, entre aspas, saber como que vocês iriam ficar posicionados numa maratona, com a resolução daquele problema. E é aqui que vocês precisam focar. Vocês precisam focar com que o tempo entre a coluna B e a coluna F seja o mínimo possível. E a coluna G também seja sempre 1, que é o mínimo de tentativas. Então, se vocês conseguirem otimizar de forma que as execuções entre a coluna B e a coluna F sejam o mínimo possível e a coluna G também seja a quantidade 1, aí sim a gente vai começar a melhorar, a ter mais oportunidade de depois incluir outros problemas, outros algoritmos no seu repertório. Então, igual eu estou comentando, identificar os problemas. Geralmente, eles identificam essas classes. Os problemas que a gente chama de principais aí são esses problemas ad hoc. Então, são problemas que você resolve lá com matemática, com condicional, com repetição, com um vetor, com uma função, com uma matriz. Todos esses problemas, eles caem no ad hoc. E eles geralmente também têm algumas classes de problemas. Por exemplo, classes de problemas que envolvem simulação de algum jogo, por exemplo, um jogo de xadrez, o baralho, classes de problemas que envolvem algum problema matemático já conhecido, como o Fibonacci. Então, você tem também essa caracterização entre as classes de problemas. Depois, você entra aqui com as data structures, ou seja, problemas que são resolvidos com a data structure específica. Aquele problema, o último lá do lexicograficamente, provavelmente eu não sei exatamente qual foi a forma da solução que vocês resolveram lá, o do time do Stranger Strings, mas provavelmente se vocês conhecerem a estrutura de dados bitset, ela vai ser extremamente fácil e extremamente intuitiva para você resolver isso daqui. Então, uma estrutura de dados utilizando o bitset seria fácil para aquilo lá. Depois você tem uma busca completa, que pode ser iterativa ou recursiva. E o divide and conquer. Se eu não me engano, esse problema do caramelo aqui, deixa eu lembrar aqui, ó. Esse problema aqui do caramelo é justamente uma busca completa, para você fazer uma programação dinâmica nele. Depois você tem aqui algoritmos gulosos, programação dinâmica e grafos. Até aqui, eu posso dizer que eu consigo ensinar algumas coisas para vocês, porque foi a parte que eu estudei. Além disso, tem essa parte aqui de string processing, que também tem algumas dicas e tem algumas coisas. Agora, principalmente essa parte de matemática e geografia computacional, eu nunca fui muito bom, então não são capítulos que a gente vai conseguir aprofundar muito. Mas essa parte aqui de busca, divisão e conquista, algoritmos gulosos, programação dinâmica e grafos, é a ideia que eu tenho para passar para vocês nos próximos meses, enquanto a gente estiver aí dentro desse treinamento. E ele fala aqui que, geralmente, quando você vai ler um problema lá, você tem esses 3 tipos. Então, por exemplo, o A1 quer dizer que você já resolveu um problema desse tipo antes e você tem certeza que você pode resolver ele de novo de forma rápida. O A2 você já resolveu, mas você vai resolver ele de forma lenta. O B2 quer dizer que você já viu aquele tipo antes e você acha que não pode resolver. E o C é que você nunca viu esse tipo de problema antes. A ideia é que, principalmente para vocês, a gente fique com o máximo de problemas aqui entre o A1 e o A2, esses problemas ad hoc, e os problemas que usam maior complexidade, a gente fica entre o A2 e o B. Então, um problema de grafos, problema de programação dinâmica, vocês já consigam ver esses tipos de problemas lá, e na hora que vocês conseguirem identificar, mesmo que não seja rápido, é um problema que vocês vão solucionar. Então, imagina, se vocês conseguirem chegar aqui, ó, nesse estágio. Cadê o patrocínio de novo? Se vocês conseguirem chegar nesse estágio de entregar todos os problemas de vocês aqui com, igual tá aqui, esse aqui entregou com 38 minutos de prova, esse aqui entregou com 170 minutos de prova, ou seja,
Você ainda, além de tudo, você ainda tinha mais 2, 3 horas para você resolver um problema. E aí você tem tempo para você focar num problema que é mais complexo, usando um grafo, usando uma programação dinâmica, usando um algoritmo guloso, e aí você senta com calma e você consegue resolver ele. Mas antes de você entender como resolver ele, você precisa de estar livre, com, entre aspas, dos problemas fáceis. Você precisa ter eliminado esses problemas fáceis já, de forma que na hora que você for estudar e focar nele aqui, você tenha tempo para você focar só naquele problema, entre aspas, de nível maior. E aqui, justamente nessa prova, mesmo com o pessoal tendo resolvido extremamente rápido, se vocês conseguem resolver esse problema aqui de forma mais rápida e depois têm o conhecimento para resolver mais algum, vocês iam, mesmo que vocês talvez perdessem por questão de tempo, vocês iam passar por questão de quantidade de problemas. Então, primeiro, focar em acelerar o nosso tempo. Segundo, focar em avançar no número de problemas. Além disso, eles falam aqui, tem alguns exercícios aqui, mas eu acho que isso aqui não é legal. Depois tem essa parte aqui de análise de algoritmos. Isso aqui é algo que é extremamente importante para a gente poder estudar, né? Então, o que, que acontece? Para quem, eu acho que dessas turmas vocês nunca trabalharam com essa parte de análise de algoritmo, o que, que acontece? Toda vez que a gente vai pegar, eu acho que eu vou deixar isso aqui para mais para frente, porque na hora que a gente estiver trabalhando com alguns problemas que não se resolvem dependendo de qual que é a análise. Mas só para vocês terem uma noção, a gente tem várias formas de resolver o mesmo problema, dependendo de qual problema da computação for falar. E como que a gente sabe qual que a gente vai utilizar é justamente sabendo essa análise de algoritmo. Por quê? Tem algumas formas que são implementação mais simples, mas elas vão ser mais lentas. Mas dependendo de qual é o tamanho do problema que vocês estão resolvendo, elas vão funcionar bem. Tem outras que são mais, vamos dizer assim, avançadas, mas são mais rápidas. Mas dependendo de qual é o problema que for, você não precisa perder o tempo digitando todo aquele algoritmo. Você pode digitar um algoritmo mais sucinto que vai ser suficiente para resolver. Depois disso aqui tem muita discussão sobre essa parte de complexidade aqui nesse livro, e aí quando a gente estiver trabalhando, vai ser legal. Então aqui, por exemplo, para vocês verem, ó, se vocês estiverem falando de complexidades de n à quarta potência, o tamanho do n que vocês vão entrar lá é no máximo de 100. Se não passou disso, você já estoura, vai dar time limit. Se você está falando de n ao quadrado, é no menor ou igual a 10 mil. Se você está falando n log de n, é 4 milhões e meio, tá vendo? Então, vocês já viram que geralmente a entrada eles colocam lá qual que é o tamanho do valor da entrada máximo, é justamente para que os problemas mais avançados tenham essas características aqui que vocês vão conseguir resolver dependendo apenas do tamanho da entrada. Então, assim, aqui depois dessa parte de complexidade, igual eu comentei, mais para frente a gente vai focar nela, mas de início eu acho que a gente pode deixar ela por enquanto. Na hora que a gente estiver trabalhando com os algoritmos mais complexos, a gente aprofunda mais. A quarta dica que eles comentam aqui é justamente essa parte de linguagem de programação. Igual eu comento, eu acho que a linguagem C é a melhor linguagem que tem. Ela vai funcionar melhor, o C++, ele vai funcionar bem para a maioria dos problemas. Porém, a linguagem Python, para esses problemas que são muito simples, ela é muito rápida. Então, observa aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer um fatorial de um determinado número. Em Python, eu preciso de digitar 2 linhas. Em Java, eu vou precisar de toda essa verbosidade. Em C também, eu vou precisar de colocar stdio, include, int main. Então, assim, dependendo de qual que é o problema que vocês forem resolver, principalmente nesses problemas que são extremamente rápidos, para mim, na minha concepção, é excelente vocês utilizarem Python. E aí, na hora que você estiver trabalhando num problema que é mais complexo, mas que você vai ter mais tempo para trabalhar, aí você utiliza o C, que é onde você está mais confortável. Mas para problemas rápidos, na minha concepção, o Python é uma linguagem muito boa para vocês acelerarem a quantidade de valores que vocês têm de digitar. Então, aqui, da mesma forma, ele comenta aqui alguns códigos, etc., não tem muita preocupação. Além disso, ele fala justamente dessa parte de testar código. Então, é importante que vocês testem, no mínimo, com aqueles códigos que estão lá sendo apresentados, mas, obviamente, vocês vão colocar mais códigos para fazer esses testes, vocês vão colocar mais entradas além daquelas. Então, uma ou outra coisa que é importante é justamente vocês imaginarem, terem a capacidade de, quando você tem aqui a capacidade de identificar esse problema rápido, você também tem a capacidade, o raciocínio, para criar outros casos de teste. E aí, a partir dessa criação de outros casos de teste, você pode também
fazer testes dentro do seu problema e garantir uma maior confiabilidade na solução. Lembra que uma submissão errada penaliza em 20 minutos. Então, é melhor talvez você gastar mais 5 minutos testando e mandar uma submissão correta do que você mandar uma submissão errada, tomar uma penalidade de 20 minutos e ainda ter de perder tempo corrigindo ela depois. Então, assim, é importante você submeter rápido, mas também é importante você submeter um código bem feito. E, por último, mas não menos importante, prática. Muita prática. Então, a gente vai utilizar aqui, baseado nesse livro aqui, alguns problemas. Tem muitos problemas listados aqui. Eles são bem legais de se resolver. A gente vai utilizar esses dois juízes, o UVA e o CATES. Eles são ambos juízes que vão estar com problemas todos em inglês. Sim, mas se vocês estão com a intenção de participar de uma final brasileira, vocês têm de estar cientes que todas as competições nacionais, elas têm as provas apenas em inglês. Você não tem as provas em português. Então, vocês precisam de, no mínimo, ter a capacidade de conseguir ler e identificar os problemas em inglês. Essa é uma das coisas também que vocês vão precisar de se acostumar. Então, vamos testar todos os nossos problemas, vamos utilizar tudo utilizando problemas em inglês, para vocês já se acostumarem. E aqui a gente vai começar... tem mais um aqui antes, que é o teamwork, que é aquilo que eu comentei com vocês. Então, por exemplo, olha lá, algumas dicas que eu acho legal, que, por exemplo, pratique coding em papel em branco, ou seja, quando você está resolvendo principalmente problemas mais complexos, isso aqui é muito útil, porque uma pessoa está usando o computador, então você vai estar resolvendo o computador. Essa aqui é uma outra dica muito legal, que é o submit and print. O que acontece? Toda vez que vocês já mandarem um problema para ser resolvido lá no Boca, uma submissão, você já manda imprimir. Por quê? Porque a partir do momento que você já manda submeter e manda imprimir, se aquela solução por algum acaso estiver errada e outra pessoa já tiver assumido o computador, você tem a solução em papel para você continuar debugando ali e fazendo algumas correções. Então, sempre que vocês já submeterem o código, já manda, solicita uma task também para fazer a impressão, porque aí você pega o seu código e você consegue rabiscar nele lá e fazer qualquer coisa lá para fazer algum ajuste. Então aqui, por exemplo, se alguma pessoa está codando, preparar os hard corner case testes, ou seja, identificar casos de teste que podem dar problema. Então você vai, por exemplo, se você vê que uma pessoa tem mais capacidade para resolver um determinado tipo, você indica aquele problema para o seu amigo. Então, vamos supor, na hora que a gente tiver as soluções lá, tiver com mais técnicas para serem aprendidas no ano que vem, a gente vai ter com certeza alguma pessoa que vai falar assim, essa pessoa ela é muito boa a utilizar estruturas de dados. Então, na hora que uma outra pessoa vê do seu time, vê um problema de estrutura de dados, ela não vai ficar tentando resolver, ela vai passar para aquela pessoa que é muito boa em estrutura de dados, justamente para poder utilizar as habilidades de cada um. Então, lembra, é um trabalho em equipe, vocês precisam de otimizar o melhor que cada um tem para dentro daquela equipe lá, para vocês conseguirem ter bons resultados. Então, é isso que é o grande diferencial. Vocês não estão numa corrida contra vocês mesmos. Então, quem está dentro da equipe precisa de ter essa capacidade de saber, opa, então vamos por lá a equipe dos meninos. O Lucas, ele é especialista em um determinado tipo de código. Vi um problema desse tipo de código, vou passar para o Lucas, porque ele que vai com certeza ter a maior habilidade para conseguir resolver aquele problema. Da mesma forma, sei lá, qualquer outro tipo de problema, vocês sempre vão ter uma pessoa que vai ter mais características. Na pior das hipóteses, a pessoa que resolveu mais problemas daquele tipo, com certeza ela vai ter mais experiência e vai ter mais a probabilidade de acertar aquele problema. Não quer dizer que vocês não podem trabalhar juntos, mas a melhor coisa que vocês têm para fazer é justamente vocês passarem aquele problema para a questão que tem maior especialidade, justamente dessa forma, tentando otimizar o tempo. Então, ou seja, se vocês quiserem tentar esse aqui, no caso, é para quando está no final da competição, depois a gente vai conversando mais sobre isso, mas eu acho que essa parte aqui, principalmente dessas dicas, é muito importante para vocês irem tendo a noção de que esse trabalho aqui precisa ser um trabalho extremamente em equipe, que é esse trabalho em equipe que vai fazer com que vocês consigam ter bons resultados.
porque uma pessoa só não vai conseguir resolver 3, 4 problemas em 30 minutos. Agora, 3 pessoas do time trabalhando juntas, trabalhando em conjunto, elas vão conseguir resolver 3 problemas em 20, em 15 minutos, dependendo da velocidade de identificação e dependendo da velocidade de codificação. Então, é aí que está o segredo, principalmente nessa primeira etapa do nosso treinamento. Vocês vão trabalhar inicialmente sozinhos, tendo essa planilha aqui, mas a gente vai fazer, igual eu comentei com vocês, eu quero passar para vocês toda semana alguns problemas, para vocês resolverem sozinhos. Aí na próxima semana a gente volta, eu faço a correção daqueles problemas com vocês, os que eu consegui resolver também. A gente discute sobre soluções, discute sobre formas que cada um resolveu. E aí depois eu estou pensando em a cada mês, aí a gente reunir presencialmente para fazer uma simulação de competição. E aí colocar lá no Linux, fazer algumas coisas, mostrar para vocês algumas otimizações que a gente dá para fazer. Principalmente porque eu acho que, João, não deletaram aquelas máquinas virtuais, né? Elas estão todas lá ainda, não estão? Eu creio que estão. Então, a gente vai utilizar justamente o Maratona Linux para vocês irem treinando esses ambientes. É só desbloquear os firewalls dela lá, elas vão funcionar na internet e a gente pode fazer soluções simulações de coisa. Eu tenho Boca rodando, então eu posso fazer toda essa parte aí para vocês. Então, a nossa ideia é justamente isso, que a gente faça, talvez, a cada 30 dias, 45 dias, uma simulação de uma competição. E é ali que é onde a gente vai pegar e vai justamente trabalhar essas coisas de teamworking, de discutir os problemas, compartilhar, conversar um com o outro, fazer a troca das pessoas digitando, que é uma coisa que eu não vi na competição de vocês. Eu quase não vi vocês trocando de computador, era quase sempre a mesma pessoa que estava digitando. E geralmente uma maratona não é assim. Geralmente vocês ficam alternando. Cada hora vai estar um digitando e resolvendo um problema. Não é comum uma pessoa só ficar no computador quase que o tempo inteiro na prova. Então eu acho que é importante vocês começarem a pensar justamente nisso. E aí para a primeira semana, igual eu comentei aqui, toda semana eu vou vir aqui e vou adicionar nessa planilha aqui. Para essa primeira semana, eu tenho aqui uma lista de problemas aqui, vou até colocar aqui, 5/9/2024, que aí são esses problemas aqui que a gente vai utilizar para essa primeira semana. Então observa, aqui ó, primeiro a gente vai começar justamente com os problemas fáceis. Nesses problemas fáceis, eu quero que vocês foquem nisso daqui. Guardar tudo isso, cronometrar. Porque nesses problemas fáceis, principalmente, é onde a gente vai praticar ao máximo a nossa velocidade para resolver problemas de forma rápida. Então, o que é uma anatomia? Você já participou de maratona, mas você já conhece. Geralmente sempre tem um blá blá blá, um background story, uma historinha para colocar ele, e tem um problema de descrição, uma descrição do problema, tem um input e um output, ou seja, qual é a forma de entrada e qual é a saída, e tem alguns exemplos de entrada e de saída. E em alguns casos tem os footnotes, tipo, para essa questão da maratona aqui, eu vi que tinha um footnote, essa primeira questão, se eu não me engano. Aqui tem até a explicação. Então, tipo, geralmente isso é raro. Quando vocês acharem essas explicações, geralmente quer dizer que é um problema mais fácil, tá? Não vai ter essas explicações em problemas muito difíceis. Então aí vocês vão ter vai ter alguns diferentes tipos de entrada, que tem umas que vão fazer vários casos de teste, tem outras que vão fazer a leitura até o fim do arquivo, tem outras que vão fazer leitura de vários tipos de looping, etc. Geralmente, isso eu tenho visto esse padrão tipo, nas últimas 3 ou 4 maratonas. Não tem nada desse tipo de EOF, não tem nada de looping. Geralmente, cada problema é uma entrada e uma saída, porque tipo, o foco deles não é ficar testando se vocês conseguem ler uma entrada de forma correta. O foco deles é ver se vocês conseguem resolver o problema. Então, quase sempre é uma entrada e uma saída. Mas, para alguns problemas que a gente vai resolver nos juízes online, a gente vai precisar de focar nesses tipos de entrada. Vai precisar de testar um EOF, talvez. Vai precisar de fazer um loop. Vai precisar de imprimir um caso 1, caso 2, caso 3. Então, assim, é importante vocês prestarem atenção nisso, em alguns casos de teste, mas geralmente isso não é cobrado na maratona. Nas últimas maratonas eu não ando vendo esse tipo de coisa. E aí aqui, ó, essa aqui são as primeiras questões que eu quero que vocês foquem justamente. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui, ó. Essas aqui são questões que são apenas entrada, saída e sequência. Ou seja, aquelas que eu falei para vocês, liner code de 1 ou 2 linhas. É aqui que vocês vão focar
no Python. Depois, apenas com repetição, apenas com seleção, repetição e seleção, controle de flow, que vai ter sequência, funções, manipulação de vetores, alguns fáceis e médios problemas. Então, aqui nós vamos começar trabalhando com esses problemas aqui, ó. Aqui nós temos uma lista de diversos problemas que vocês vão estar resolvendo nesse primeiro momento. Então, o nosso foco dessa primeira semana é justamente essa lista aqui, principalmente esses problemas que estão numerados. Eu vou passar todos eles aqui para vocês já para a planilha depois. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, cats, hello, uva, esse daqui. E aí vocês criem a conta nesses ambos juízes que a gente vai estar trabalhando, tanto o cats quanto o uva, que é o da Universidade de Valladolid, cria a conta lá dentro e aí começa a fazer a resolução desses problemas. E aí eu quero que vocês façam justamente esse acompanhamento. Então são aqui 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, com mais 7, 56, com mais 7, 63, com mais 7 são 70 problemas. Eu acredito que essa primeira parte aqui desses 70 problemas vai ficar legal para mim passar para vocês, justamente porque vocês vão estar aí de férias, então eu acho que vai ser um tempo bom. E aí a gente retorna mais ou menos na semana aqui do dia 21, aonde eu vou fazer a correção desses problemas com vocês. A gente faz um encontro para a gente resolver e ver se tem alguma dúvida, ver se tem qualquer coisa desse tipo. Lembrando de novo, o foco é justamente vocês pegarem e conseguirem, primeiro, ler o problema e identificar a solução de forma rápida. Isso mesmo, João, até o dia 21. O máximo que você conseguir. Ou seja, em média aí vocês têm aí de resolver uns 4 a 5 por dia. Essa é a ideia. Na minha época de competidor era isso que eu resolvia, no mínimo, por dia. Então, é isso daí que vocês precisam focar. Focar em resolver esses problemas. Identificar sempre na planilha. O URL do problema. Então, vou lá, cats hello. Vou vir até aqui, vai entrar aqui, ó. Cats hello. Vão ter problemas extremamente fáceis aqui. Deixa eu achar aqui. Sabe porque agora ele está lento? Vai entrar achando, não, Google. Vocês estão me ouvindo? Tá, né? Aí, ó. Cats hello. Então, esse é o primeiro problema. Porque ele está lento com borra, minha máquina, não sei porquê. Então, aqui, ó. Então, pronto, ó. Não tem input, output, hello world. Vem aqui, faz login, submete. Colocou lá, data hora do início do problema. Entendi o problema? Sim. Resumo do problema. Imprimir hello world. Data hora que eu comecei. Data hora da aprovação. Quantidade de tentativas. GitHub. Vou pro próximo. Então, eu vou procurar o próximo aqui. UVA 10.071. Que é esse aqui, Back to High School Physics. Então, ele tem aqui o número aqui. Então, ele tem aqui uma aceleração, lê os dois valores, imprime lá, imprime o resultado. O que é o problema? Que hora que eu comecei a codificar? Que hora que eu aprovei? Quantas tentativas? Solução. E aí, vocês vão fazendo isso. Eu quero que vocês preencham, peguem aqui essa planilha que eu estou colocando aqui para vocês. Vocês pegam lá, duplica ela no drive de vocês e vai fazendo tudo isso. De forma que vocês vão ter justamente documentado todos os problemas que vocês forem resolvendo. Vocês vão ter todas as informações. Depois, na hora que você pegar, à medida que você vai aumentando esse repertório aqui, o que vai acontecer? Vai chegar um momento lá que você, na hora que você estiver aqui na linha 60, 70, você vai falar assim, opa, esse problema aqui é parecido com o que eu resolvi lá atrás. Aí o que eu faço? Ctrl F, procuro aquele problema antigo, consigo ter uma ideia, consigo ver a solução. E aí vocês podem pensar no seguinte, além de tudo, se for um problema que vocês acham que é interessante, você pode inclusive imprimir e levar essa solução para a hora da prova. Então é esse tipo de característica que vocês precisam buscar nesse primeiro momento. Opa, esse problema que eu estou resolvendo aqui agora é parecido com um problema que eu já resolvi lá no passado. Então eu já tenho mais ou menos essa noção para eu poder solucionar ele.
partir do momento que vocês começarem a ter esses insights, aí vai ficando tudo mais fácil, porque esses problemas iniciais já vão sendo fáceis de serem resolvidos, vão sendo problemas que vocês vão resolver muito rapidamente. E aí depois a gente vai adicionando mais algoritmos aí vamos dizer assim, na sacola de armas aí de vocês para preparar a maratona. Beleza? Faz sentido o que eu falei aqui agora? O que vocês acham? Beleza? Vamos começar assim então? Dúvidas? O João tá com dúvida se são 70 até o dia 21. Então tá bom. Beleza? Então todo mundo tem o link desse drive, não tem? Beleza. Vocês têm o link do drive, vocês têm a planilha, vocês já vão duplicar ela aí para vocês, começar a fazer esse acompanhamento. Separa aqui por semana, igual a gente está fazendo, vai separando sempre por cada uma das semanas, a gente vai colocando eles aqui para ficar mais fácil de organizar. E aí vocês vão começando a resolver os problemas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, mandem lá no grupo. Acho que é legal. Vocês podem discutir entre si lá também, para ver questão de resolução do problema, qualquer coisa do tipo. Só não lembrem sempre disso, pessoal. Lembra sempre de registrar. Esse ato de fazer aqui esse registro é muito importante. Isso aqui que vai fazer vocês acostumarem lá a terem essa prática de fazer cada vez mais vocês otimizarem a velocidade de codificação de vocês. É muito importante que vocês mantenham esse registro, principalmente das datas dos tempos entre aprovação e essa resolução do problema, o resumo do problema aqui. Essas são coisas que vocês precisam ter como habilidade crucial aí para quando vocês querem fazer aí, quando vocês quiserem participar dessas maratonas. E aí, lembrando, os calendários aí, nós temos ainda esse ano, se eu não me engano, Pizza Mais Mais, lá em Monte Carmelo. E no ano que vem nós temos tanto a Maratona Mineira quanto a Maratona Nacional. Temos a fase regional e, se tudo der certo, a fase nacional também nós estaremos por lá. Beleza? Só uma coisa, em questão desse resumo, para fazer ele enquanto o tempo estiver rodando, ou seria tipo assim, depois que fizer o exercício já foi aprovado? Pode fazer antes ou depois, tanto faz, João. Aqui eu até coloquei a data de hora de início da codificação justamente para dar o tempo de vocês fazerem o resumo antes. Então, assim, eu acho que faz mais sentido você fazer o resumo antes de você iniciar a codificar. Mesmo que fique um pouquinho mais lento, mas você exercita justamente a fazer essa escrita aí do que é o problema que você está resolvendo. Beleza? Dúvidas? Então é isso. Então é isso, galera. Comecem a fazer os nossos problemas aí. Logo, logo nós vamos estar começando a fazer alguns problemas aí igual eu comentei, façam essa parte inicial aqui. Eu vou até pôr aqui a página do livro aqui, eu nem lembro qual que é. Aqui, ó. Começa aqui na página 28 do livro 2. Vou pôr aqui em cima. E aí nós vamos começar aqui com essa parte aqui da página 28. Aí depois vocês vão, cada semana a gente vai pegando mais um dos outros aqui. Então aqui, ó, nesse primeiro momento a gente tem esse aqui, essa página aqui. Depois vocês têm, igual eu comentei com vocês, tem a parte de problemas de ad hocs. Então aqui vão ter problemas, igual eu comentei, relacionados com cartas, xadrez, números romanos, tem várias coisas, tá vendo? Input parsing, tem vários problemas aqui que depois a gente vai resolver. Esses aqui já vão aumentando mais a complexidade, mas principalmente esses primeiros problemas que eu passei para vocês, aqueles lá, a gente precisa estar com... eles são muito bons justamente para vocês treinarem aí, igual eu comentei, para vocês estarem começando a trabalhar com Python, porque eles são problemas que são mais simples, então vão ficar bem legal para vocês introduzirem uma nova linguagem aí dentro dele. Depois que vocês tiverem especialistas no Python, pelo menos para fazer o beabá, fazer esses problemas básicos,
aí a gente aumenta a complexidade e aí a gente pode focar no C++, que eu acho que é onde todo mundo sente mais segurança e faz mais sentido aí de trabalhar. Beleza? Então é isso, gente. Se não tivermos nenhuma dúvida, aí, João, você me perguntou, são 45 minutos. Ó. Você me perguntou quanto tempo? Agora eu te conto. Eu não vou, eu não vou colocar prazo, não, porque cada vez pode ser um tempo diferente, pode ser que a gente resume mais rápido, por exemplo. Muito provavelmente no dia que a gente for fazer a correção dos problemas, a gente vai gastar mais tempo. Mas agora, nos dias de explicação, talvez a gente consiga ser mais sucinto aí. E aí a gente vai fazendo esses encontros sempre online, eu estou gravando todos, se alguém perder um, depois tem como acompanhar lá pelo YouTube. E, no mais, é isso aí. Se não tivermos nenhuma dúvida, é isso que eu tinha passado para vocês. Beleza, gente? É nóis, ó. Então, valeu. Boa noite para vocês. Obrigado. E Valeu, boa noite. depois a gente alinha lá no grupo à volta. Valeu. Jean, só uma coisa. Diga.